Agora, a gente falou até então de causas imunológicas, né? Presença de anticorpo direcionado contra a hemácia. Mas existem causas não imunológicas, não é, Cadu? Quais são as Exatamente. principais causas não imunológicas, mas que ainda assim levam à icterícia hemolítica no recém-nascido? Perfeito. Então, são várias, mas eu optei selecionar aqui 3 das mais frequentes. E um detalhe que eu acho que é importante reforçar é que aqui nesses casos, o cumbis direto vai ser negativo, Sim, porque ela não é imunológica. não então, tem anticorpo, não né? há um anticorpo, Não é geralmente esse é uma o caminho, questão, né? algum defeito inerente às hemácias. Perfeito. Ou alguma alteração enzimática, alguma questão das suas proteínas. Então, a primeira que eu queria falar é a deficiência de G6PD, da glicose 6 fosfodeshidrogenase. Exatamente. Ela geralmente é um defeito enzimático dessa enzima. Ela está relacionada com o cromossoma X. Então, ela é mais frequente em meninos, mas não é impossível em meninas também. Pode acontecer de forma muito mais raro. Né? Isso. Mas mais comum em meninos. E o que acontece aí é que a hemácia ela fica mais suscetível a estresse oxidativo. Na ausência dessa enzima, ela não consegue enfrentar o estresse oxidativo adequadamente e ela acaba se destruindo e acaba acontecendo a hemólise e por isso a icterícia. Também a custas de indireta. Também todas essas são a custas de indireta. E aqui geralmente está relacionado ou ao consumo de algum fármaco que possa levar a esse estresse oxidativo, muito frequente os salicilatos, muito frequente as sulfonamidas, também alguns analgésicos, que é mais para o nosso dia a dia, né? Às vezes tomar um paracetamol, tomar uma dipirona e eventualmente teve. Mais adiante pode ser consumo de alguns alimentos, favas. Sim. E a grande vantagem é que o diagnóstico hoje em dia é feito com o teste do pezinho. Então, se o teste do pezinho veio alterado, e alterado é o valor de referência abaixo do esperado, repete-se, confirmado que continua abaixo, essa criança tem deficiência de G6PD. E aí a orientação é muito simples, é explicar de tempos em tempos, vai ficar ictérico, tem uma lista de remédios, uma lista de medicamentos que deve-se tentar evitar, também não quer dizer que se precisa estar com febre tem que tomar o analgésico, ainda não tem idade para tomar algum outro, toma, não são quadros ictéricos graves, é importante tranquilizar a família. Sim. De tempos em tempos teremos... Vai ter aquela listinha de coisas que não se devem usar, né? E vai ter que conviver com icterícia de tempos em tempos e tudo bem, ela geralmente é benigna, autolimitada, não vai ser nível de sanguíneo, nem nada disso, então é importante... E nem sempre se manifesta na fase neonatal, né? Às vezes, né? É muito raro, às vezes a gente vê, mas não é o mais frequente. A historinha de prova é a mãe pegou a roupa num armário com muita naftalina, né? Isso! E aí a naftalina também vai levar, pela deficiência da hemólise. G6PD, a hemólise. Exatamente. Então, isso é importante de lembrar. Muito bem. Um segundo quadro também não imunológico é a esferocitose. Aqui é uma doença autossômica dominante, na sua maioria das vezes, 75% dos casos. E aí vai ser uma alteração na estrutura das proteínas das hemácias, que faz com que a hemácia pegue uma configuração menor de esfera. Em vez dela ser bicôncava, ela fica tem uma menos esferinha. material de membrana, né? Ela Isso, fica de anclagem, pequena, né? exatamente. E fica redonda, né? Exatamente. E por conta disso, ela então é interpretada como uma hemácia ineficiente, ela transporta menos oxigênio, e aí o sistema retículo endotelial tende a captá-la e aumentar a hemólise. E então são crianças que geralmente vão ter quadros de hemólise, então aumento de reticulócitos, aumento de bilirrubina indireta. E aqui é interessante que vai ter o cumbis direto negativo. E geralmente quando é assim também faz o esfregaço do cordão, do sangue periférico, e vão ver hemácias em esferas, hemácias pequenininhas. Sim, os esferoácidos, né? Exatamente. Aí geralmente já sugere. Muitas vezes o diagnóstico definitivo vai ser fazendo a prova da osmolaridade da fragilidade osmótica dos pais. Isso aí. Se um dos dois tem, pronto, confirmado que essa hemácia como é ela alterada. É muito pequenininha, você bota ela num meio hipotônico, né? E ela não aguenta aumentar, exatamente, ela estoura, ela estoura. Ela vai ela estourar. não tem ela é frágil. Ela é exatamente. Frágil, exatamente. Fragilidade osmótica. Fragilidade osmótica. E aí que a gente pensa. E aí a outra situação que também é bastante frequente é a síndrome de Gilbert. A síndrome de Gilbert, ela está relacionada com uma alteração no funcionamento da glucuroniltransferase, que é aquela enzima responsável pela conjugação no fígado da bilirrubina indireta, da bilirrubina direta. E ela pode acontecer em menor ou maior quantidade. E ela está muito relacionada, assim, a pessoa está estressada, fica ictérica. Então, é muito frequente aparecer na faculdade, na residência. Eu tinha um colega na residência
que ele tinha Gilbert, então quando estava numa fase de estágios difíceis, plantões, ele vivia ictérico. Aí voltava das férias anictérico. E também, então, porque ela é mais comum aparecer na adolescência ou na vida adulta. E ela também é mais comum em meninos. Mas a Gilbert não é nem tanto pela destruição da hemácia, é pela incapacidade de conjugar. Aquela hemácia que foi destruída naturalmente pelo seu tempo de vida não tem uma boa conjugação da bilirrubina. Por não conjugar, ela não se excreta. Então ela vai se acumulando e vai fazendo aí quadros ictéricos transitórios, benignos, autolimitados. Em geral não tão graves, né? Não, nenhuma delas em geral causa nenhum problema. E nenhuma delas também no período neonatal. São coisas mais adiante, mas é importante a gente aproveitar aí a chance de comentar essas patologias. Existem muitas outras, mas acho que essas são as 3 mais interessantes.